Olá, meus amores! Estamos aqui de volta e hoje eu continuo aí com a participação das minhas amigas. E elas estão ansiosas porque hoje nós vamos falar de quê, meninas? Expressões numéricas. Isso mesmo, expressões numéricas envolvendo aí potência, raiz quadrada e as quatro operações. Mas não podemos esquecer, né, Joana, que temos algumas regrinhas, não é isso? Temos. Então, primeiro nós vamos resolver potências e raízes, respeitando a ordem, ou podem resolver as duas ao mesmo tempo. Multiplicação e divisão na ordem que aparecerem. Ou seja, a que vier primeiro vai ser resolvida. Adição e subtração na ordem que aparecerem. Se tiver parênteses, colchetes e chaves, vai resolver primeiro os parênteses, depois os colchetes e depois as chaves. Trouxe aqui alguns exemplos. Vamos resolver a primeira expressão numérica. O que temos aí, Zália? E temos aqui uma expressão numérica. Temos uma adição, uma divisão e uma subtração. O que iremos resolver primeiro? Divisão. Isso mesmo, vamos resolver a divisão primeiro. Mas como resolver uma divisão de frações? Vamos transformar essa divisão em uma multiplicação. Como? Observe que essa é a expressão numérica. Então, aqui o que foi feito? Transformou essa divisão em uma multiplicação. Como? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Isso mesmo, a primeira fração foi repetida e multiplicou pelo inverso da segunda fração. E o 6 e o menos 5/3 foi repetido. Vamos resolver esta multiplicação. Como? Bom, multiplicação de frações multiplica o numerador com o numerador e denominador com o denominador. Mas a Joana não gosta de simplificar frações. A Isália é obediente, ela obedece a tia Alessandra. Porque quando simplifica frações, não é isso, meninas? A gente ganha mais tempo. Então a Joana tem um pouquinho de dificuldade. Então a gente está aqui tentando ajudá-la a resolver essa simplificação, que deve ser feito na diagonal ou na vertical. Então podemos observar aqui, que o 7 e o 21, eles têm um divisor comum. Além do 1, eles têm o 7. Então, 7 e o 21 tem o divisor 7 como divisor comum. Então, 7 dividido por 7 deu 1. 21 dividido por 7 deu 3. Também posso simplificar o 4 com 8. Eles têm o divisor comum, que é o 1, o 2 e o 4. Resolvi simplificar aqui com o maior divisor comum, que é o 4. Então, 4 dividido por 4 dá 1 e 8 dividido por 4 deu 2. Aí fica mais fácil de fazer essa multiplicação. Porque agora, o que eu vou fazer? Eu repito 6. E aí, na multiplicação aqui, multiplica numerador com numerador. Então, 1 vezes 1 vai dar 1. E 2 vezes 3 dá 6. E aí, menos 5/3. Olha como que fica mais fácil a expressão numérica. E agora tem uma adição e uma subtração. O que a gente vai fazer? A gente vai resolver essa adição e a subtração. Mas, para resolver adição e subtração, precisamos tirar do mínimo múltiplo comum. O 6 é um número inteiro. Como ele é um número inteiro, eu posso transformar ele em forma de fração, colocando 1 como denominador. E aí, nós vamos ter os denominadores 1, 6 e 3. E o mínimo múltiplo comum de 6 e 3 é o 6. Pode ser 12? Pode. Pode ser 18? Pode. Mas o menor é o 6, que é o menor múltiplo comum de 6, 3 e 1. E aí, a primeira fração
porque o mínimo múltiplo comum vai ser 6. A primeira fração, nós vamos multiplicar o numerador e o denominador por 6. Então, 6 vezes 1, olha lá, ficou 6. 6 vezes 6, 36. A segunda fração já tem o denominador 6. Então, basta multiplicar o numerador por 1 e o denominador por 1, vai continuar a mesma fração. E a terceira fração, denominador é 3. Como o mínimo múltiplo comum é 6, basta multiplicar o numerador por 2 e o denominador por 2. Aí vai ficar 2 vezes 3, 6, e 2 vezes 5, 10. Agora que os denominadores são iguais, é fácil fazer. Como? Vamos resolver os numeradores. Então, nós vamos somar 36 mais 1, 37. Menos 10, 27. E aí, repete o denominador. Então, a resposta vai ser 27 sextos. Só que não é uma fração que está na forma irredutível. É uma fração que ela pode ser simplificada. Podemos dividir o numerador por 3 e o denominador por 3. E aí nós vamos encontrar uma fração na forma irredutível, 9/2, que é uma fração imprópria. E aí podemos também colocar a resposta como forma de número misto. Então a resposta é 9/2 ou 4 inteiros e 1 meio. Fazendo esse passo a passo, obedecendo as regrinhas, chegamos no resultado. Muito bem, meninas! Mais uma expressão numérica. E agora temos uma subtração, temos uma divisão e temos uma potência. Resolve a primeira potência, não é isso, Joana? Ih, Joana, você não estudou? E as regrinhas também não? Tudo bem, vou tirar a sua dúvida. Como aqui tem uma subtração, uma divisão e uma potência, precisa resolver essa potência. Então, como que vai ficar? Vai repetir um sétimo, menos 49/27 avos, dividido. Aí aqui nós temos essa potência, 7 terços ao cubo. Eu vou fazer a potência do 7 e a potência do 3. Como? O 7, eu vou fazer 7 vezes 7 vezes 7. Vai repetir 3 vezes. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. E vou fazer a potência do 3. 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, 7 terços ao cubo ficou 343/27 avos. Já resolvemos a potência, agora nós vamos para as operações. No caso, nós temos uma subtração e uma divisão. Então, toda a divisão ela vai ser transformada numa multiplicação. Como? Porque nós vamos resolver primeiro a divisão. Então, repetir um sétimo, repetir o sinal de menos. A primeira fração aqui, ó, eu repeti. E aí eu multipliquei, troquei o sinal de dividir por multiplicação e inverti a segunda fração. O 27, que era denominador, virou numerador. E o 343, que era numerador, virou denominador. E aí, olha a importância de simplificar. Porque numa multiplicação, Joana, presta atenção. Notícia. Porque você está com dúvida, principalmente na simplificação. Então, é muito mais fácil simplificar, porque assim a nossa continha fica melhor. Como que eu vou fazer essa simplificação? Então, a Joana não tem hábito de simplificar. Eu falei para ela, né, Joana, que é muito importante ter essa prática de simplificação de frações. Então, ó, nessa multiplicação que a gente vai resolver agora, a gente pode fazer a simplificação aqui, ó, do 27 com 27. Eles têm o divisor comum 27, ó, que é o maior divisor comum. Então, você vai fazer 27 dividido por 27 dá 1. 27 dividido por 27 dá 1. Olha só como que fica mais fácil. E 49/343, eles têm o 1 como divisor comum, mas não vai fazer diferença. O 7, mas tem o 49, que é o maior divisor comum. Eu já fiz direto, porque eu peguei o maior divisor comum. Então, eu fiz como? 49 dividido por 49 dá 1.
343 dividido por 49 dá 7. Olha só como os números ficaram menores. Tá vendo, Joana, a importância? Isália tem obedecido, né, Isália? Exato. Feito direitinho, a simplificação ganha muito mais tempo, porque, na verdade, você tem a tabuada na ponta da língua, né? Verdade, com certeza. Então, agora que já está simplificado essas frações, nós vamos fazer como? Eu vou repetir o 1/7, o sinal de menos, e essa multiplicação vai ser multiplicada como? Numerador com numerador. Olha como que ficou mais fácil, ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 7, 7. Olha só como que diminuiu aí os cálculos. Agora é só resolver. 1/7 menos 1/7, uau! Dá 0. Se você colocar 0 sobre 7, é a mesma coisa que 0 dividido por 7, que vai dar 0. Olha só como que ficou muito mais fácil. Muito bem, meninas. Você concorda comigo, Joana, que é muito melhor simplificar antes? É, tia. Então tá bom. Né, Isália? Viu, amiga? Beleza, vamos para outra. Mas quando... Mais uma expressão numérica. E aí, Joana, será que você acha essa mais fácil? Eu? Eu tô vendo que a Joana não tá obedecendo a tia Lisandra. Mas vamos lá. Temos aqui uma raiz quadrada, temos uma adição, temos uma subtração, ela tá curiosa, e temos uma multiplicação. Podemos resolver primeiro essa raiz quadrada. É de um número fracionário. Tranquilo. Resolve a raiz quadrada do numerador e resolve a raiz quadrada do denominador. Qual é a raiz quadrada de 169? Vamos lembrar. Qual é um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 169? Por isso a importância da tabuada na ponta da língua. Então, a raiz quadrada de 169 é 13. E a raiz quadrada de 81 é 9. Por quê? Raiz quadrada de 169 é 13 porque 13 vezes 13 dá 169. E 9 é o resultado da raiz quadrada de 81. Por quê? 9 vezes 9 vai dar 81. Resolvi a raiz quadrada. Aí ficou 13 nonos mais 1 menos 1/18 vezes 10. Vocês podem notar que eu coloquei debaixo do 10 o número 1, porque eu transformei o 10, que é um número inteiro, em uma fração. E aí, como é uma multiplicação, a gente vai resolver primeiro essa multiplicação. Mas vocês podem observar que eu estou incentivando constantemente a simplificação. Estou ensinando porque a Joana insiste em não simplificar antes. Tudo eu, tia. Então, Joana, justamente para poder fazer com que você tenha essa prática. Observe que eu fiz a simplificação aqui do 10 com o 18. E o 10 e o 18 tem o 2 como divisor comum. Então, o 10 foi dividido por 2, deu 5. E o 18 foi dividido por 2, deu 9. E agora fica mais fácil fazer a multiplicação. Repetir o 13 nonos, mais 1. Aí, ó, essa multiplicação, como que foi feita? Multipliquei aqui o numerador com o numerador, 1 vezes 5 dá 5. E 9 vezes 1 deu 9. E olha só como que já ficou a expressão menor e com os números bem menores para a gente poder agora resolver essa adição e essa subtração. Observe que o 1 ele não tem denominador, que é um número inteiro. Então, eu posso colocar 1 como denominador, fazendo esse 1 virar uma fração. E aí, ó, os denominadores estão quase todos iguais, né? A gente tem aqui o 13 nonos e o menos 5 nonos, que já está com o denominador igual. Então, essa fração aqui, como é um número inteiro, eu posso transformar em uma fração cujo denominador seja 9. Então, 13 nonos mais 1 sobre 1 vai ficar 9 sobre 9, menos 5 nonos. Olha só que legal, os denominadores são iguais. Aí agora basta a gente resolver os numeradores. Repete o denominador, que é 9.
Aí vai fazer 13 mais 9, 22. 22 menos 5, 17 nonos. Olha como chegamos no resultado mais rápido e de uma forma mais tranquila. 17 nonos é uma fração imprópria, portanto, podemos transformar em um número misto. Então, 17 nonos vai ser a nossa resposta, ou 1 inteiro e 8 nonos. Tranquilo? Ok, vamos para mais uma expressão numérica. Mais uma expressão numérica. Tem agora uma potência, uma multiplicação, uma adição e uma raiz quadrada. O que a gente pode resolver? Você dá alguma dica, Joana, ou prefere ficar quietinha? Eu não vou dar dica nenhuma, não. Ok. A Isália que é a sabidona. A Isália, na verdade, ela fez a tarefa de casa, né? Fez nada. Fez não? Você fez nada. Vocês estão muito desobedientes. Tem que obedecer, Isália. Eu vou ter que passar mais exercícios para vocês. Fiquem tranquilas, tá? Então vamos lá. De acordo com as regrinhas, nós vamos resolver a potência e a raiz quadrada. Podemos resolver as duas ao mesmo tempo. Podemos resolver a potência e depois resolver a raiz quadrada. Então vamos lá. 3 quartos ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Então, 3 quartos ao quadrado vai dar 9/16. Vezes, né, multiplicação aqui por 8 nonos, que é o produto que nós vamos fazer com 8 nonos. Mais raiz quadrada de 1/144. Faz a raiz quadrada de 1, que vai ser 1, e a raiz quadrada de 144. 144, a raiz quadrada é 12. Por quê? 12 vezes 12 é 144. Olha só como vai diminuindo e a gente vai ficando com menos informação. Temos uma multiplicação e temos uma adição. Observem que a gente pode fazer aqui a simplificação, ó. A gente pode simplificar um 9 com esse 9. E o divisor comum vai ser, além do 3 e do 1, tem um 9. Não é isso, Joana? Melhor fazer a simplificação, né? Sim, tia. Então, 9 a gente vai dividir por 9, vai dar 1. 9 dividido por 9 vai dar 1. Porque o 9, eles têm o maior divisor comum, que é o 9. E o 8 e 16, além de ter como divisor comum o 1, o 2, o 4, a gente vai usar o 8, que é o maior divisor comum. Então, 8 dividido por 8 vai dar 1 e 16 dividido por 8 vai dar 2. Olha como que fica bem melhor na hora que a gente for fazer aqui a multiplicação. Então, vamos lá. Resolvendo essa multiplicação de frações, nós vamos multiplicar numerador com numerador. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1/12. Aí ficou 1/2 mais 1/12. Que nós vamos fazer agora esta adição. Os denominadores são 2 e 12. 12 é múltiplo de 2. Portanto, o mínimo múltiplo comum vai ser 12. Então, se o mínimo múltiplo comum é 12, a primeira fração vai ser transformada em uma fração, como é que eu posso dizer? Nós vamos encontrar uma fração equivalente. O meio representa metade. Então, o meio, 6/12. Ou, se o denominador vai virar 12, qual é o número que multiplica o 2 para virar 12? 6. Aí multiplico o numerador por 6, que vai dar 6 vezes 1 dá 6. E multiplico o denominador por 6, 6 vezes 2, 12. A segunda fração, o denominador já é 12. Não precisava nem multiplicar por 1, porque vai continuar a mesma fração. Como os denominadores são iguais, eu vou repetir o denominador, que é 12, e vou somar os numeradores. 6 mais 1, 7. Então, o resultado dessa expressão numérica é 7/12, que é uma resposta referente a uma fração própria. Então, a resposta fica 7/12. Fazendo passo a passo e obedecendo as regrinhas, a chance de errar é muito pequena. Vamos para a próxima?
Mais uma expressão. Elas estão adorando esse assunto, não é isso, Joana? Ó, Vou passar para elas, depois dessa aula, umas 50 expressões numéricas. Quero só ver se elas vão fazer. Já que eu pedi para elas estudarem, elas não obedeceram. Bom, nessa expressão numérica, a gente tem uma raiz quadrada, temos aqui uma potência. Então, nós vamos resolver esta raiz quadrada e esta potência. Então, vamos resolver. Raiz quadrada, vamos resolver a raiz quadrada do numerador. Então, 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 16 é 4. Portanto, a raiz quadrada de 9/16 vai ser 3 quartos. Quando se vai resolver uma raiz quadrada de um número fracionário, se você tiver uma dificuldade, você faz a raiz quadrada do numerador e coloca o resultado do numerador. A raiz quadrada do denominador e coloca o resultado do denominador. Beleza? Agora vamos resolver esta potência. 1/2 elevado à terceira potência, ou 1/2 ao cubo. Faz a potência do numerador, 1 ao cubo. Atenção, 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1. Não é 1 mais 1 mais 1. É o produto que tem entre os fatores. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. E 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Então, 3 quartos mais 1 oitavo. E aí, repetiu aqui o menos 5 oitavos. Agora, temos uma adição e uma subtração. Sabemos que para resolver uma adição e uma subtração, precisamos tirar o mínimo múltiplo comum. Mas a segunda fração e a terceira fração já tem denominador igual. A gente só precisa transformar esta fração aqui, cujo denominador seja 8. Então, para o 4 virar 8, nós vamos multiplicar o numerador e o denominador por 2. Como que vai ficar? Vamos lá. O 3 vezes 2 vai dar 6. 4 vezes 2 dá 8. Então, 3 quartos. Encontramos aqui uma fração equivalente, cujo denominador é 8. 6 oitavos. Repetiu 1 oitavo menos 5 oitavos. Agora que os denominadores são iguais, vamos repetir o denominador. Vamos repetir o denominador, que é 8. E vamos resolver os numeradores. 6 mais 1, 7. 7 menos 5, 2. 2 oitavos. Como 2 oitavos não é uma fração que está na forma irredutível, a gente pode simplificar o numerador e o denominador por 2. Então, o numerador foi dividido por 2, que deu 1. O denominador, que é 8, dividido por 2, deu 4. Portanto, o resultado dessa expressão numérica é 1 quarto. Muito bem, agora vamos para a última expressão numérica. Vamos agora para a última expressão numérica. Bom, temos muita informação, então vamos por parte. Vamos resolver primeiro essa raiz quadrada e essa potência. Lembrando que todos aqueles números que não são utilizados agora, a gente repete. Aquela fração que não vai ser usada agora, a gente repete. Então, vamos lá, vamos resolver primeiro esta raiz quadrada. Então, repete o 4 e aí vai resolver a raiz quadrada de 9/64. A raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de 64 é 8. Repete o sinal de mais e vamos resolver essa potência. 2 quintos ao quadrado. Faz a potência do numerador, 2 vezes 2 dá 4. E a potência do denominador, 5 vezes 5, 25, vezes 25 oitavos. Agora, a gente vai resolver o quê? Bom, tem aqui multiplicação e uma adição. Como essa multiplicação é independente dessa outra multiplicação, a gente pode resolver essas duas multiplicações agora. Como o 4 é um número inteiro, lembrando que o 4, se ele é um número inteiro, eu posso transformar ele em uma fração, colocando o denominador 1 debaixo do 4, né? Colocando o 1 como denominador do 4.
E aí você pode observar que eu vou multiplicar 4 sobre 1 vezes 3 oitavos. E observe que o 4 e o 8, eles têm divisor comum. Então, eu posso simplificar o 4 por 4 e o 8 por 4. Ou seja, eu posso dividir o 4 por 4 e o 8 eu posso dividir ele por 4. Porque o maior divisor comum de 4 e o 8 é o 4. Usando o maior divisor comum, a gente ganha um pouquinho de tempo. Então, 4 dividido por 4 deu 1 e 8 dividido por 4 deu 2. E já aproveitando a segunda aqui, a multiplicação, que vai ser resolvida, o 4 e o 8, ó, tem como divisor comum, além do 1, do 2, temos o 4. Então, 4 dividido por 4 dá 1 e 8 dividido por 4 dá 2. E olha só que legal, ó, 25 e 25. Podemos dividir 25 por 25, que vai dar 1, e 25 por 25, que vai dar 1. Olha só como que fica mais fácil para a gente resolver essa multiplicação. É isso, Joana, que eu estou querendo te mostrar, que é muito mais fácil ter essa prática de simplificar antes de realizar a multiplicação, né? É verdade. Então, eu espero que você esteja concordando mesmo comigo. Estou concordando. Então, vamos lá. Fazendo essa multiplicação aqui, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. Aí vai ficar 3 meios. Mais essa multiplicação aqui, ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 3 meios mais 1 meio. Olha só que legal, os denominadores já são iguais. Então, basta repetir o numerador, basta repetir o denominador, que é 2, porque a gente repete o denominador, e a gente resolve os numeradores. 3 mais 1, 4. E aí repetir o denominador, 2. Como é uma fração aparente, onde o numerador é divisível pelo denominador, ou seja, onde o numerador é múltiplo do denominador, 4 dá para dividir por 2, que vai dar um número inteiro, 2. Então, o resultado dessa expressão numérica é 2. Muito bem, trouxe aqui essas expressões numéricas para servir de exemplos. Espero ter ajudado, espero que vocês obedeçam as regrinhas e tenham, assim, o hábito de praticar e obedecer, que é o que as meninas estão agora fazendo. Elas não estudaram, mas com a aula de hoje, eu acredito que elas puderam tirar todas as dúvidas, não é isso, meninas? É verdade, né, Isália? Então, agradeço a participação da Joana. Obrigada. Agradeço a Eu que participação da agradeço. Isália. Elas estão sempre aqui disponíveis para me ajudar. Sim. E as crianças adoram. Manda um beijinho para elas. Beijinho, crianças, ó. Amo vocês, hein? Muito obrigada. Até a próxima aula e fiquem com Deus. Tchau!